Ouvia dizer no happy hour que ele era um galinha e catou algumas estagiárias, secretárias e 2 advogadas. No analista, perguntou se aquela paixão que nascia pelo chefe não era uma óbvia transferência edipiana. Tudo nele era perfeito, atencioso e solteiro. A gravata que combinava, o sapato sempre engraxado, a caneta Montblanc reluzente, o Rolex no pulso, como um executivo para seus padrões de bom gosto. Quase ridículo. Bem-vindo ao Arte 1 Contexto, recebendo hoje o escritor, cronista Marcelo Rubens Paiva e uma plateia que participou de um encontro literário para conversar sobre a obra do nosso entrevistado, fazendo perguntas. Este encontro literário é patrocinado pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal, e se você quiser participar desses encontros literários e da conversa com os nossos convidados, é só escrever para arte1@band.com.br. Vai ser um prazer ter você aqui. E a gente vai começar a nossa conversa, que é sobre o conjunto da sua obra, Marcelo. A nossa ideia aqui no Arte 1 Contexto é falar sobre vários livros. Mas você recentemente lançou um livro muito marcante, não é o mais recente, mas é um livro muito marcante que é o Ainda Estou Aqui. Que, de certa maneira, é um livro que revisita o Feliz Ano Velho, que foi o livro que te lançou, se tornou muito conhecido, com uma outra tônica, né? A minha pergunta, para começar, é o seguinte: o que pesou mais para escrever esse livro aqui? Foi a doença da sua mãe, que desenvolveu Alzheimer, ou foi o desdobramento da investigação sobre a morte do seu pai, que é um desaparecido político, e que estava na gênese também do Feliz Ano Velho? O que pesou mais? Olha, eu acho que foi meio a meio. Porque eu escrevi o Feliz Ano Velho sobre o meu acidente, quando eu fiquei paraplégico, sobre os anos 70, a militância para combater a ditadura e a vida dos anos 70 de um jovem. E mudou, porque a história que eu tinha sobre o que tinha acontecido durante a ditadura com a morte do meu pai era uma história que era o que a gente sabia do que tinha saído na imprensa e do que algumas pessoas tinham dito, da chamada esquerda. Depois disso, muitas coisas começaram a ser reveladas, inclusive por causa do livro. Porque muita gente lia e falava: puxa, eu tenho informações sobre esse caso. E ano a ano, a história ia se modificando do que realmente, de fato, aconteceu. Até a Comissão da Verdade de 2014, e não só a Comissão da Verdade, mas um processo que o Ministério Público Federal fez contra agentes da repressão que teriam participado da tortura que meu pai sofreu, que foram intimados a depor e depuseram. Alguns falaram tudo o que tinha acontecido, que foi assim uma surpresa, e documentos que foram revelados também, alguns até casualmente. Foi um susto de ver como a história que a gente imaginava que era de um jeito, na verdade era de outro. E a minha mãe, com Alzheimer, perdendo aquelas informações, porque ela era uma pessoa que ficou viúva aos 71 anos e se formou em Direito exatamente aos 44, exatamente para buscar respostas sobre tudo aquilo que estava acontecendo no país. Ela se dedicou aos direitos das comunidades indígenas, depois, né? Mas no início, não. No início, ela se formou em Direito Civil, mas assim, focada na questão da anistia, dos desaparecidos políticos, da tortura, dos direitos humanos. E de repente, assim, ela começou uma luta desde 1971, que duraria até hoje se ela não tivesse falecido ano passado, que é uma luta de reconstrução da verdade, da justiça. O país é um dos poucos países que casos de violação de direitos humanos não foram julgados. Existe uma deturpação em relação ao período, né, o que aconteceu de fato ou não na ditadura. Então, assim, nós continuamos atuantes
em tentar recontar a história que alguns consideram que é uma visão deturpada da história, né? E aí eu ficava desesperado, porque eu falava, nossa, muitas coisas sendo reveladas e minha mãe perdendo a memória. E ela assistia na televisão, às vezes, as coisas que eram reveladas, e a gente percebia que ela reconhecia, assim, sei lá em que estado da memória ela já estava, em que estado do Alzheimer, que aquele conhecimento era adquirido ou não. E aí tem os chamados degraus, né? Tem um primeiro degrau, que é quando perde a memória, ou quando tem consciência da doença, que também está num processo depressivo bastante doloroso, já que a pessoa percebe que ela está perdendo a memória, ela começa a ficar angustiada com isso, começa a ter que parar de trabalhar, né? Tem um período em que os filhos têm que cuidar da mãe, tem um período de intervenção de cuidadoras mesmo, tem um período de esquecer de caminhar, esquecer de engolir comida. É uma doença que pode durar alguns anos e pode durar muitos anos. Perfeito. A gente tem uma pergunta na plateia para você. Você poderia fazer a questão e se apresentar, por favor? Boa tarde, Marcelo. Meu nome é Jéssica e eu gostaria de perguntar qual foi o ponto forte ou suas maiores motivações que fizeram que você transformasse os momentos dolosos e perdas na sua vida em literatura e, de certa forma, descontraída e cômica, não livros pesados ou tristes. Falou tudo sobre a minha literatura. É porque, apesar disso tudo, você consegue dar uma fluência, um humor, o que me move é isso, o que sempre me moveu é isso. Eu vou te falar como isso começou. Quando eu sofri um acidente, que eu fiquei paraplégico em 80, eu fui fazer reabilitação física numa clínica, que é a CD, e eu vi uma galera lá muito bem-humorada, entendeu? Muito irônica, sarcástica, fazendo piada um com o outro. O brasileiro tem um pouco disso também, né? E assim como surdos mudos fazem piadas sobre surdos mudos, cegos fazem piadas sobre cegos, cadeirantes fazem piadas sobre cadeirantes, enfim, desenvolve todo um ritual de através da comicidade, superar traumas e tratar com naturalidade, que eu absorvi isso para mim até hoje, né? E é uma forma que você tem de lidar com uma tragédia, né? Você pode entrar em depressão, você pode ficar com raiva do mundo, como você pode tentar lutar contra ela, até tentar entender. E eu acho que a literatura é uma tentativa de eu buscar um espaço, né, naquele período terrível que eu estou vivendo, assim, entender, me comunicar, entender como me aproximar das pessoas devido àquela situação, né, analisar o que aconteceu, repensar a vida, me reconstruir, né? Eu acho que a arte, de uma certa maneira, ela serve um pouco para o pintor, para o dançarino expressar um pouco a sua dor, né? Alguns não conseguem, outros conseguem. E eu sempre utilizei da literatura para colocar para fora não só a morte da minha mãe, o Alzheimer, o meu acidente, mas separações traumáticas, casos de amor mal resolvidos, histórias que eu escuto por aí, situações do Brasil que me angustiam, entendeu? Eu acho que ela é um instrumento bastante precioso que eu uso para falar de coisas que eu estou querendo falar para mim mesmo. Marcelo, aproveitando essa continuidade entre Feliz Ano Velho e o Ainda Estou Aqui, a sensação que dá é que no Feliz Ano Velho você queria se reintroduzir na sociedade, né? Você tinha passado por o seu pai desaparecido, você tinha sofrido um acidente que te tirou do convívio e você queria se aliviar um pouco do peso de tudo que aconteceu com você para se introduzir. No Ainda Estou Aqui é como se a sociedade que se prometia tão transformadora para você fez tanta porcaria que você precisou voltar a ela, mas na verdade não para se reconciliar com ela, mas para lembrá-la. Isso. É para não acontecer isso, aquilo outro, Exatamente. que eu vou ter que retomar os mesmos assuntos. Né? A despeito além da questão da sua mãe e tal, tem esse aspecto também, né? É uma espécie de livro cautelar, né? Ou seja, não aconteça isso de novo, é o imperativo para nós, né? Essa é uma coisa que é interessante porque
a gente vive um trauma no país em que se discute, em que se chega a um consenso, em que tem debate, tese, antítese, síntese, e as coisas se resolvem, né? O caso, por exemplo, da demarcação das terras indígenas, né? Passa 20 anos, 25 anos, tudo isso volta a ser questionado novamente. Você fala, mas espera aí, mas já não tinha decidido há um tempo atrás, a gente não está olhando para frente. Mas muitas vezes não, muitas vezes questões voltam para trás. Aliás, desculpe, não é só no Brasil, é no mundo todo isso está acontecendo, né? Às vezes você pensa assim, puxa, vivemos um momento de prosperidade econômica e de repente volta tudo para trás. Puxa, agora conseguimos encontrar uma solução para a educação. Volta tudo para trás, né? Então, esse livro ele nasceu de uma conversa que eu tive na Flip, em que eu participei, em que a gente percebia que muita gente não tinha conhecimento do que tinha acontecido durante o período da ditadura militar. E a gente se perguntava assim, mas o que aconteceu? As pessoas não leem na escola, não tem filmes, não se debate. Quer dizer, durante a Flip a gente estava discutindo, vendo os movimentos, os grandes movimentos de massa de 2013, 2014, em que começou de um jeito e foi para o outro, e começou essa confusão ideológica e polarização no Brasil, da qual resultou no que nós estamos vendo hoje, vendo que as pessoas tinham muito pouca informação sobre o que tinha de fato acontecido. E isso retrocede às vésperas do golpe de 64, né? Onde houve ou até antes, você no livro acha que inclusive o golpe começou em 61, né? Na renúncia do Jânio, né? Exatamente. Aí também estava sendo instaurada a Comissão da Verdade, para tentar encontrar uma verdade. Só que a verdade de hoje já está sendo questionada por pessoas que não concordam com aquilo, né? E aí eu senti uma necessidade enorme de me colocar, sabendo que a minha família esteve no olho do furacão de todos os períodos dos anos 60, 70 e 80, né? Minha mãe e meu pai meu pai era deputado socialista em 62, foi cassado em 64, teve que ir para o exílio, depois ele foi preso e desapareceu politicamente em 71. Minha mãe virou uma lutadora pela anistia, pela redemocratização, direta já. Aí teve a Constituinte. Minha mãe, como advogada especialista em direito indígena, virou uma lobista, né, dos índios, das reservas, da demarcação das reservas, e por aí vai. Quer dizer, então eu percebi que minha mãe, que era a grande heroína da minha família, e não meu pai, que a gente achava que era antes, ela estava em todos os momentos, todos os períodos. Tem uma cena da minha mãe muito interessante, que eu até falo no livro, que em 64, quando tem um golpe, aquela confusão, meu pai estava em Brasília, ela pega um avião, vai para Brasília, e meu pai fala, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Ela fala, eu vim aqui ver o que está acontecendo. Aí eles dormiram juntos e ele deu um revólver para ela segurar. Segura esse revólver, se alguém entrar, você atira. Imagina, minha mãe pegou e ficou segurando, né? Uma dondoca paulistana pronta para reagir. Para a guerra. Para a guerra, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo no Arte e um Contexto e volta daqui a pouquinho com o Marcelo Rubens Paiva. Até já. O Arte e um Contexto está de volta, recebendo hoje Marcelo Rubens Paiva. Marcelo, no bloco anterior você falou sobre a mudança do papel do herói nos seus livros, né? Você pensava numa Feliz Ano Velho que o herói era o seu pai, desaparecido político, e por causa disso, obviamente. E ao longo do tempo você descobre e celebra isso no Ainda Estou Aqui, que a sua mãe foi uma grande heroína também, porque ela teve que dar conta dessa ausência e, enfim, tomar as rédeas da situação, e você celebra muito o fato de que ela inocula em vocês desde
valores éticos, morais, etc., até a maneira de cortejar uma mulher, né? Você fala assim, não, aprendi que dar uma cantada, convidar para jantar, tem suas regras também, né? Tem que, na hora que vai conhecer, vai numa festa, na abordagem, tem certas regras, não é uma algumas coisa estão indiscriminada, ultrapassadas, né? Eu lembro que minha mãe falava assim, quando você andar com uma mulher pela calçada, sempre ande para o lado da rua e a mulher anda para dentro, né? Que é para a lama dos carros não mancharem o vestido da mulher. Agora, isso de certa maneira não deixa de estar presente no seu livro mais recente, que é O Homem Ridículo, que é um livro de contos e crônicas. Todos foram publicados no estado de São Paulo ou tem material de fora tem também? Crônica publicada em coletâneas de livros e de empresas, em revistas, tem na Vogue, que eu tinha uma coluna na Vogue RG, na Folha, que eu fui 13 anos colunista da Folha também. É uma variação de crônicas catalogadas sobre o mesmo tempo, que é o mesmo tema que é o ridículo do casamento, das relações. As relações amorosas, etc. Isso. Agora, eu estou fazendo essa pergunta e falei da sua mãe, que ela virou heroína, quando antes o seu pai que era o herói e tal, porque aqui, de certa maneira, também é uma revisão do papel do homem e dessa figura um pouco em decadência que é o macho, né? Em proveito de um lugar da mulher como, enfim, não mais como alguém passivo numa relação, mas que muito mais ativo, muito mais dominante, ou pelo menos equilibrado em relação a essa dinâmica de casais que existe, que é tema do Homem Ridículo, né? Olha, é tão ridículo o mundo que a gente vive no Brasil, que se você pensar que 50% da população é feminina, é de mulheres, até um pouco mais às vezes, e você vê o Congresso, você vê a Suprema Corte, você vê como esse balanço não condiz com o que de fato acontece fora, que como esse mundo precisa parar de ser dominado pelo homem, né? Eu lembro que... Não deu certo, né? Não deu... Vamos deixar cá para nós, assim, tentamos, mas não deu, né? Eu lembro que eu gosto muito da expressão lugar de fala, né? Quando... assim, poxa, deixa as mulheres começarem a falar. E teve aquele movimento, agora que são elas, em que todas as mulheres mais atuantes, escritoras, exigiram ou pediram os seus amigos colunistas de jornais, que também tinha uma desproporção muito grande entre colunistas homens e mulheres, sei lá, se havia 8 homens, eram 2 mulheres, para colocar um texto delas, né? E todo mundo cedeu espaço. Eu cedi espaço para uma amiga minha, a Paula Saqueta, que é uma feminista militante, e foi um barato, porque de repente descobriu-se que as mulheres tinham muito o que dizer, né? Então eu acho que o lugar de fala é algo muito importante que aconteceu recentemente, que é dar esse espaço para as mulheres falarem. Então hoje em dia é ridículo você ver uma mesa de futebol, uma mesa redonda de futebol que não tem uma mulher. É ridículo você ver, por exemplo, colunas de jornais em que o balanço fique, sei lá, 80-20, 80 homens, 20 mulheres. A Folha, agora, recentemente, ela mudou o time de comediantes, que era o nosso grande amigo gênio, Zé Simão, e colocou também outras mulheres comediantes, assim como quadrinistas também, cartunistas ou quadrinistas, não sei como falar. Porque não é só uma questão de cota, é uma questão de olhar, né, sobre o mundo, ponto de vista, né? Uma mulher vê o mundo de maneira diferente de um homem, assim como um negro, um branco, um homossexual, um LGBT. Você lembra... né? São pontos de vista e é legal, é importante examinar o mundo de diferentes ângulos para você entender melhor os acontecimentos, né? Você lembra quando você era criança que mulher não jogava futebol? Era proibido porque podia fazer mal a elas? E ninguém teve a manha de perguntar para as mulheres, vem cá, faz mal a vocês? Que podia tomar uma bolada no peito e machucar, lembra disso? O futebol feminino eu acho que é mais bonito do que o masculino e em alguns países é mais popular, como na Finlândia. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, assim, o futebol é considerado um esporte de elite nova-iorquina e feminino, né? Assim, ou seja, tem outro perfil. O que é interessante também, é outra forma, né?
Enfim, temos uma pergunta na plateia. Durante a sua obra literária, a ditadura militar é abordada em vários aspectos. E quando a gente fala sobre ditadura, sobre perseguição, não tem como não lembrar do livro Rota 66, do Caco Barcelos. E naquele livro, enquanto ele estava escrevendo e depois foi publicado, ele sofreu muitas ameaças, muitas represálias. Você, Marcelo, durante o seu processo de escrita, chegou a sofrer alguma ameaça, alguma represália? Olha, surpreendentemente não, viu? E não sofro até hoje. Eu vejo, sim, às vezes, pessoas que têm sua conta na rede social invadida, mudam a senha, ou que fazem memes e fake news sobre alguns amigos meus, né? Algumas personagens da literatura, do humor. Eu não, assim, eu não sei porque talvez eles já tenham feito tanto contra a minha família que talvez não precisassem fazer mais, mas eu sei que dessa vez eu consegui. Eu nunca fui censurado na minha vida, isso é uma coisa surpreendente, em nenhum jornal que eu passei. Sempre tive carta branca para escrever o que eu quisesse. Trabalho hoje no Jornal Estado de São Paulo, já faz bastante tempo. Nunca mudaram uma linha do que eu escrevo, nunca mudaram uma palavra do que eu escrevo. É evidente que eu tenho também um bom senso para seguir regras de comportamento ético jornalístico, um manual de redação, tanto da Folha quanto do Estado, que são duas casas que eu trabalhei muitos anos. Na TV Cultura eu trabalhei também, nunca fui censurado. E eu acho que... Mas nem hostilidade, assim... Nunca. Ou seja na rua, seja na... Você sabe que uma vez num comício, uma vez eu fui ao museu e estava tendo uma manifestação antigamente estava o Brasil dividido em amarelos e vermelhos, lembra? Mortadela e coxinhas. Eu não sou petista, nunca fui petista, pelo contrário, eu era do PV, era do Partido Verde, mas eu tenho amigos do PT, como eu tenho amigos do PSDB, como eu tenho amigos do PV, do PMDB, enfim. Mas tenho a fama de ser petista, né? E eu estava passando pela Paulista com um sobrinho meu, indo ao museu e estava de camisa vermelha. E quando eu vejo assim, o que estava acontecendo, era um carro de som atravessado, todo mundo de amarelo, e falando dizeres contra os comunistas, eu falei, ih, rapaz, estou ferrado, né? Aí eu fui pelo canto assim, mas eu falei, não, ninguém vai fazer nada, eu estou indo ao museu com o meu sobrinho, e de fato, ninguém fez, as pessoas me olharam assim e tal, viram eu passando e deixei. Era uma camisa vermelha com o símbolo do Grand Canyon, e é uma bola. Poderia parecer que eu estava com a camisa comunista ou do PT, ou sei lá o quê. Mas não, eu acho que, sei lá, eu consigo transmitir uma certa calma que nunca sofri nenhum tipo de agressividade. E eu também sou uma pessoa muito democrática, isso é verdade, entendeu? Talvez isso que me facilite um pouco. Eu aceito a opinião do outro, eu posso não concordar, mas eu aceito a vontade das urnas, eu aceito que haja manifestações de todos os viés ideológicos. Acho graça algumas manifestações como a Terra é plana, entendeu? Coisas assim meio anacrônicas, mas eu aceito. Por que não acreditar que a Terra é plana, né? Então, a gente tem uma outra pergunta na plateia, vamos ouvir a questão? Muitos autores, eles utilizam de personagens fictícios para contar histórias pessoais. Como foi que você decidiu se assumir como personagem principal dos seus livros? Olha, eu fiz já as duas coisas, né? Eu fiz livros de ficção, fiz um livro narrado por um orangotango, fiz livros em que eu falava de mim, mas através de outros personagens. E fiz livros falando de mim como personagem principal. Mas, na verdade, nunca espelha completamente a minha personalidade. Sempre é uma interpretação de eu mesmo, de mim mesmo, eu mesmo sei. Mesmo no Feliz Ano Velho e no Ainda Estou Aqui? Mesmo no Feliz Ano Velho, sim. É um cara que você fala, pô, esse cara é legal, hein? Eu nem sei se eu sou tão legal assim, entendeu? A minha primeira peça de teatro assim, de grande repercussão, que foi Aí Comeu, ela era sobre uma separação, a minha primeira separação de um casamento que
que durou 9 anos, eu me separei e eu fiquei, puxa, eu preciso escrever uma peça sobre um homem que acaba de se separar, convivendo com seus amigos solteiros, né? Falando besteira, né? E a minha ex-mulher, ela foi não a estreia, mas foi uma das primeiras exibições. E eu brinquei com ela, eu falei assim, olha, vão ter coisas aí que você vai reconhecer, hein? Inclusive frases que foram ditas por você e por mim na noite em que nós decidimos nos separar. E ela viu a peça, quando ela saiu, falou assim, nossa, não tem nada a ver comigo. E ela não lembrava de frases que ela tinha dito. Então, talvez nem ela tivesse dito aquilo e eu tivesse imaginado. Ou talvez a minha memória seletiva guardou aquilo como importante e ela não guardou aquilo como importante. Então, assim, a imagem que eu tenho do Manuel não é a imagem que o Manuel tem dele mesmo. Então, a imagem que ele tem de mim também é diferente. Assim como o que está acontecendo hoje, pode ser que para mim seja de uma forma e para você seja de outra. Então, a literatura não ficcional e a ficcional, elas caminham juntas. Elas são semelhantes, porque ambas são interpretação de algo que a gente está enxergando, entendeu? Ambas passam pelo filtro do escritor. Com essa bela definição de literatura-ficção, a gente acaba esse Arte 1 Contexto. Agradeço a presença da nossa plateia, agradeço a você. Espero você no próximo Arte 1 Contexto. Até lá.